Pessoal, boa noite. Vamos dar uma olhadinha nas infrações do artigo 34. Estou aqui olhando tanto para a câmera quanto para a lateral, que estou olhando no computador, onde eu preparei a aula para vocês. Então vamos dar uma olhadinha nas infrações do artigo 34 da Lei 8.906, lá no artigo 34, que tem uma série de infrações que são passíveis de punição na forma da lei, né? Então, e concomitantemente, vamos dar uma olhadinha nas respectivas sanções, né, que estão previstas ali do artigo 35 a 39. O 35 vai falar das penalidades em espécie. Do 36 ao 39, elas vão vir a um conceito de quando, o que é e quando que se aplica. E no artigo 40 da mesma lei vão estar as atenuantes para cada uma dessas sanções quando for aplicável o caso à espécie, certo? Então, o artigo 34 da Lei 8.906 tem uma, como eu já disse, tem uma série de figuras penalizadoras, de infrações, possíveis infrações que o advogado pode enfrentar no caso de desobediência daquelas regras, né, que elas são passíveis de penalidade, como eu já disse. Há quem entenda que elas são figuras, penalidades ali são exaustivas, ou seja, elas não podem ser elastecidas, né, para abarcar outros fatos que não estão previstos na lei, né? Então, eu concordo com isso também, porque em razão do princípio da legalidade estrita, não é possível aplicar delito, crime, tipificar crime, senão aqueles previstos na lei. Em nome penso que já tratamos disso antes, vocês devem ter visto isso com o seu professor, o professor de Direito Constitucional, quando fala do princípio da legalidade estrita, qual seja, só é possível aplicar uma lei, uma pena, quando existe isso já tipificado em lei, ou seja, e anteriormente ao delito. Certo? Não é possível ser contemporâneo ao delito, a pena, e também não pode vir primeiro acontecer o delito para depois vir a tipificação para uma eventual penalização. Então tem que ser o chamado princípio da anterioridade da lei escrita, tipificando este ou aquele delito para que ele possa ser aplicado validamente, conforme tem previsão legal, tanto no artigo 1º do Código Penal e como no artigo, no inciso 39 do artigo 5º da Constituição, como cláusula pétrea, né? Então, o chamado princípio da legalidade estrita, né? Então, isso quer dizer o seguinte: se determinado delito tiver previsto na lei, anterior à ocorrência do delito, é possível ele ser penalizado. Se ele não tiver, não é possível aplicar isso por a chamada interpretação extensiva. Eu imagino, não sei quem que deu a hermenêutica para vocês, não sei se foi eu, se foi a professora Ruth ou o professor Jefferson, não sei quem foi que deu essa disciplina para vocês. Então, vocês sabem que, por meio da interpretação extensiva, você vai pegar um fato que não estava previsto na lei e elastecer a norma por meio de interpretação até ele alcançar aquele delito. Na lei penal não é possível isso. Ou ele está previsto na lei, ou ele é fato atípico, certo? Então, o que acontece? Se tiver previsto naquele rol do 34 as infrações e ter previsão expressa do 35 ao 39 com as atenuantes do 40, é possível aplicar. Caso contrário, não dá para fazer essa extensão de interpretativa para abarcar aí um delito que não estava previsto na lei, tá bom? Então, o que acontece? Isso quer dizer o quê? Como vocês devem ter visto lá em interpretação declaratória, lá em hermenêutica, não sei quem que deu isso para vocês, a interpretação declaratória é aquela tipicamente de direito penal, onde o legislador disse exatamente o que ele queria dizer, nem mais e nem menos. Não vai caber o intérprete estabelecer regra sancionadora onde o intérprete não quis e nem escreveu. Para vocês só terem uma ideia, muito vagamente, não vão entrar no mérito, por exemplo, o furto de energia elétrica está previsto, né, lá no artigo 155 do Código Penal. Mas se houver aí, eventualmente, aí um desvio, um furto, vamos falar assim, de telefonia, de internet, moralmente
condenável, mas para efeitos de aplicação da pena como se fosse energia elétrica, tem jeito não, é fato atípico, certo? Então, na hora que vocês tiverem uma curiosidadezinha, tiver um tempo, dá uma olhadinha lá no artigo 155, parece, se não me trai a memória, do artigo, o parágrafo 4º, que vai falar do furto de energia elétrica. Isso é só exemplo. Está na lei, aplica-se. Não está na lei, pode ser até moralmente relevante, condenável, mas para efeito de aplicação para segregação, não é possível. Princípio da legalidade estrita, artigo 1º do Código Penal e 5º 39 da CF. Beleza, isso? Tá bom. E nos artigos 36 a 39, como eu já disse, está a conceituação de cada uma dessas penalidades, que seria a suspensão, a multa, a advertência, por exemplo, todas estão ali, do 36, 37, 38 e 39, né? Inclusive a exclusão, tem a multa, a chamada aí a reprimenda, pode ser escrita ou pode não ser escrita, né? A advertência, estão todas ali. E as atenuantes vão estar lá no artigo 49, quando for o caso, certo? Então, o caso que me chamou muita atenção, dentre outras coisas, não vou tratar de todos os quase 40 tópicos que tem lá dentro do 34, mas uma coisa que me chamou a atenção essa semana foi um negócio interessante. O TRF4, o TRF da 4ª Região, ele entendeu lá em 2011, 2014, se não me trai a memória, que era possível aplicar a penalidade de suspensão no advogado inadimplente, lá, a inadimplência lá do inciso 23 do artigo 34. Por conseguinte, tem essa previsão de suspensão lá no artigo 37, nos parágrafos 1º e 2º, que fazia essa possibilidade. Deixa eu ler para vocês. Artigo 37. A suspensão é aplicável nos casos de, inciso 1, as infrações definidas nos incisos 17 a 25 do artigo 34. Logo, o inciso 23 estaria dentro desse, que trata o quê? Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devido ao OAB depois de regularmente notificado, né? Então, o que acontece? O TRF4 suspendeu uma advogada por falta de pagamento. A advogada correu da decisão, o tribunal foi e manteve a suspensão, porque entendeu que não feria a Constituição, era devidamente legal, porque tinha previsão legal, e seguiu o bonde. Tá bom. Correu-se para o STF, mediante o recurso extraordinário, que foi julgado essa semana. O recurso foi o... Cadê ele aqui? Deixa eu achar para vocês aqui. Foi o recurso extraordinário 674885, de relatoria do ministro Edson Fachin, né? Então, o relator, que foi seguido pela maioria absoluta, por 10-1, ficou vencido aí o ministro Marco Aurélio, que os artigos, os parágrafos 1º e 2º do artigo 37 da Lei 8.906, ele fere de morte a Constituição, porque ele atenta contra os direitos e garantias fundamentais, porque atenta lá contra o exercício de profissão e ofício. E lá não está previsto que a possibilidade de penalizar por falta de pagamento. Logo, atenta contra a sobrevivência do trabalhador. É a mesma questão lógica. Se suspende o advogado, que essa é a única atividade dele para ele ganhar a vida, sustentar a si mesmo e a família, você suspende ele do exercício da profissão. Tranquilo. Como que ele vai trabalhar? Considerando que aqueles que não estão inscritos na OAB ou estão suspensos, considera-se exercício irregular da profissão. Que se leu, que se criou.
o STF foi lá por meio de relatoria do ministro Edson Fachin e julgou pela inconstitucionalidade desses dois dispositivos. Julgou agora no dia 24, foi publicado agora, no dia 24, eu vou enviar o link para vocês acessar na íntegra lá, onde tem maiores explicações, para vocês dar uma olhadinha nesse recurso e ler com mais a miúde, com mais calma, quais foram as razões da inconstitucionalidade declarada pela a maioria absoluta, quase que unanimidade. Ficou de fora o ministro Marco Aurélio, que ele entendeu de forma diversa. Então, para efeitos do artigo 34, 23, ele não tem mais aplicabilidade. Ele está lá, mas ele é inconstitucional, ele não pode ser aplicado. Logo, não pode suspender o advogado por falta de pagamento de anuidade, né? Até mesmo porque, gente, é um absurdo. É vexatória você, por meio de uma cobrança indireta, você suspender o advogado para obrigá-lo a pagar. Vamos pensar nesse período agora de pandemia, né? Como que o advogado, já que o judiciário está basicamente tudo suspenso, o cliente não vai no escritório, você não pode ir para o escritório, até mesmo porque existe decreto estabelecendo uma série de regras. O advogado vai viver do quê? Como que ele vai pagar a mensalidade ou a anuidade, ou por um motivo ou outro, principalmente nesse período que nós não temos nem ideia de quando isso há de ser retornado, né? Então, eu acho um absurdo, até mesmo porque a OAB goza aí, os títulos de crédito, por exemplo, leia-se, as anuidades da OAB, elas gozam de privilégio. Ela é título executivo extrajudicial, que tem previsão expressa lá no artigo 784 do Código de Processo Civil, inclusive na Lei de 1906, que vai falar que os títulos de crédito da OAB, eles são os títulos da OAB, os boletos, as mensalidades, as anuidades, elas são título executivo extrajudicial. Vale dizer, imagino que se vocês não viram com sua professora de processo civil, verão, e se já viram, se lembra, os títulos executivos extrajudicial, eles gozam do privilégio de não passar pelo processo de conhecimento, ele já vai direto para a execução, tá certo? Então, não tem sentido a OAB usar esse meio, como disse o juiz atualmente, que julgou agora, no mesmo sentido do STF, que foi, parece-me que, e é do TRF3, ele entendeu, foi o juiz, acho que Johnson de Salvo, do TRF3, que ele negou um provimento da OAB, um recurso da OAB. Ele diz o seguinte, que é uma decisão esdrúxula, esquisita, que não coaduna com o Estado democrático de direito, com os princípios mais basilares, fundamentais, da sobrevivência, da dignidade humana, fazer uma coisa dessa natureza, tá certo? Então, para efeitos da nossa aula de hoje, eu vou enviar para vocês também um link para uma série de materiais relativamente ao artigo 34, mas eu queria dar uma pinceladinha, eu pensei em dar essa pincelada mais especial, porque na verdade é uma atualização para vocês, né? Se cair no exame de ordem, numa prova, qualquer coisa nesse sentido, se é possível suspender o advogado por inadimplência das mensalidades. Se cair exame de ordem, concurso, embora ele vai estar lá, eu imagino que as novas edições dos vademecums devem sair com essa ressalva logo abaixo desse dispositivo, ADIN, recurso extraordinário número tal, como já falei para vocês, que suspendeu, declarou a inconstitucionalidade desse inciso, quando se tratar de suspensão por inadimplência de pagamento das mensalidades, conforme suspendeu aí a aplicabilidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 37, quando violados o inciso 23 do artigo 34 da mesma lei. Até mesmo porque, como eu já disse antes, a OAB tem meios próprios para cobrar isso, não precisa fazer uma coisa dessa com o advogado. Principalmente no ditado dos antigos, nesses períodos bicudos, esses períodos de exceção, que dinheiro não circula, ninguém tem dinheiro para nada, fazer uma coisa dessa com o advogado refoge até o princípio de justiça, né? Isso é, como disse o juiz, isso é esdrúxulo, isso é esquisito, isso é injusto,
Por fim, é ilegal, é inconstitucional, tá certo? Então, ó, artigo 37, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.906, não podem ser aplicados, não pode suspender o advogado quando ele estiver inadimplente. Leia-se mensalidades, entendeu? Isso não quer dizer que ele não possa ser suspenso por outros motivos, mas pelo 34.23, não, tá certo? Então, boa noite, eu fico online, vou estar à disposição dos senhores para qualquer questionamento, tirar dúvidas, nós vamos estar aí online, tá certo? Até às 23 horas. Então, boa noite, espero que eu tenha explicado direitinho, fica fácil, é só vocês voltarem o vídeo e volta lá. Então, Lei 8.906, recurso extraordinário, recentemente, dia 24/4 agora, suspendeu, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo, do parágrafo 1º e 2º do artigo 37 da Lei 8.906, quando houver a incidência do inciso 23 do artigo 34. Beleza? Vamos trabalhar? Boa noite. E eu estou online, dúvidas, eu estou aqui, tá bom? Eu estou no WhatsApp, eu estou no grupo, eu estou no privado, estou aprendendo a mexer ainda com o sistema, vou tentar ficar online direto no sistema. Mas se eu não ficar no sistema, vocês sabem que eu estou direto no grupo, online, tiro dúvida no grupo, tiro dúvida no privado, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Boa noite e a gente se vê depois.